pensa. Agora, vejam, por exemplo, nessa imagem, se a gente pensar, vejam que são muitos objetos, alguns objetos, né, nessa busca desses excessos, né, eles partem de uma química clara, uma química, eu vou chamar assim, uma química exógena, tá? Então, por outro lado, você vai encontrar aqui objetos que eles são artefatos culturais, como, por exemplo, os celulares, os tablets, os videogames, né? Então, como é que a gente pode falar que essa adicção, ela se explica pelo cérebro, né? Porque a gente pode fazer um estreitamento da vida. Por exemplo, se a gente falar que todas as pessoas que têm essa busca desses objetos são portadores de adicção, a gente pode cair numa generalização. Por exemplo, a gente pode começar a dizer que todo velhinho é viciado, é adicto em rede TV, canais de missa, né? Ou que as pessoas são viciadas em novela, então são adicções à novela, ou que os velhinhos são adictos em palavras cruzadas. Então, assim, vejam, aqui a gente tem modos de vida também culturais, né? Fenômenos de artefatos culturais que se cria uma polêmica. Então, por exemplo, o uso das tecnologias digitais, aí eu falei dos videogames, né? Que esse está sendo o objeto de estudo da minha tese, e essa é uma frase da Sherry Turkle, que ela é uma psicanalista da psicanálise contemporânea e da psicanálise winnicottiana, e ela é a única psicanalista do MIT, né? O Massachusetts Institute for Technology. Então, ela se coloca assim, que ela não acha, né, que a adicção a computadores, que ela seja uma adicção como a adicção da cocaína, porque ela fala que esse envolvimento dos computadores são muito mais complexos, né? A gente está falando aqui de artefatos culturais, então a gente tem que cuidar desse aspecto do viés neurocientífico, objetivista, tá? E essa ênfase exagerada só no discurso da medicina, tá? Bom, mas, se a gente pensar, também pensando nesse viés dessa origem individual do fenômeno de algumas adicções, né, a gente vai pensar que na hipótese da automedicação, né? Então, assim, uma condição mórbida prévia, então, seja uma neurose, um quadro com angústia, no caso, né? Ou um caso de humor, uma distimia, um transtorno, um episódio depressivo, uma bipolaridade, ou no adolescente, o TDAH, ou o TOD, né, com transtorno opositor desafiador, né? Todas essas doenças mentais predispondo, né, criando um terreno, digamos, um terreno propício a adicções, tá? Aí, essa busca, né, de objetos que, em geral, fazem sofrer ou o indivíduo sofre por eles ou não sofrem e fazem sofrer. Então, existe aquele aforismo clássico de Kurt Schneider, né, que era um psiquiatra alemão, que ele falava dessa questão a dialética sofre e faz sofrer, né? Essa questão aí dos quadros que são egocintônicos ou mais egodistônicos, né? Mas, a princípio, o problema dessa hipótese da automedicação é que ela fica demais no psiquismo individual. Então, ela não se aproxima muito da sociogênese, da origem também, se a gente pensar na história política de cada situação, né, de cada contexto local, isso também não está muito contemplando a historicidade, a relacionalidade. Então, esse também é um viés muito individualista, digamos. Por outro lado, quando a gente pensa os tratamentos, as formas de tratamento, a rede plural do CAPS, né? É uma beleza a rede plural em termos do planejamento de saúde, porque, assim, no Brasil, né, essa rede de tratamento para acolher usuários, aqui já falando das dependências de álcool e droga, né, transtorno de dependência de substância, esses modelos, eles são multidimensionais, né? O próprio Olivenstein foi uma pessoa que, ele, a partir dos anos 70, 80, alguns professores, como Antônio Neri Filho, da Universidade Federal da Bahia,
como o Dartil Xavier, da Unifesp, né? Eles fizeram estágio em Marmottan, né? No Hospital Marmottan, onde eu estagiei em 98, né? E assim, o modelo, com a chegada do crack ao Brasil, né? Se adotou, então, um modelo em que faz parte um modelo plural, que contempla, então, as práticas de abstinência, as práticas de redução de danos. Vejam aqui no finalzinho à direita, até as igrejas, o grupo de alcoólicos anônimos. Então, é uma diversidade, né? Então, você pode encontrar, a partir de um grupo de acolhimento, um modelo em que vários tipos de usuários são atendidos. Então, para vários tipos de usuário, vários tipos de tratamento, né? Então, o ideal seria customizar os tipos de tratamento, né? Então, falando já um pouco dos transtornos de substância, né? Eu vou dar essa ênfase no transtorno de dependência de substância. Então, Olivenstein, ele criou nos anos 60 o Hospital Marmottan, né? Ele falava que o problema da toxidependência, né, envolvia um tripé, a interação entre uma substância, um indivíduo e um contexto. Então, em cada momento que você só enfatiza um dos itens aqui, você resvala num reducionismo. E muitas vezes, por exemplo, o reducionismo, quando você só vê a substância, você está naturalizando o problema das drogas, digamos, né? Então, e é muito importante que a gente veja, em termos de contexto, existe o que? Uma historicidade, tá? Então, a gente tem que ver o indivíduo ao longo do ciclo vital nessa rede de relações, o que eu estou chamando aí de relacionalidade e historicidade. Tá? Então, como eu falei, o Olivenstein ele era muito simpatizante das práticas fenomenológicas, mas ele também tinha influência muito grande de Lacan e de Winnicott, muita influência de Winnicott. Eu trouxe algumas frases aqui para ilustrar a prática dele, né? Então, ele fala que um dos motivos de que ele tinha divergência com os psicanalistas é que alguns psicanalistas davam, então, uma ênfase causal, né, no Édipo, na castração, no narcisismo. Então, ele não encontrava mais do que explorar, né, aquela frase inicial que eu falei, ao invés de buscar o porquê, ele achava importante, mais do que esse explicar, ele achava melhor a gente explorar. Então, mais do que explicar, o explorar. O explorar que faz parte o quê? De um método fenomenológico, né? Explorar através das perguntas, as perguntas, o como, né? Então, enquanto eu penso que, apesar disso, na verdade, existe uma clínica da intensidade, do clima, do significado, né? Então, e Olivenstein acreditava que as recaídas, né, elas devem ser consideradas episódios fecundos dessa constituição do eu, né? Qual é a linguagem, que linguagem está envolvida nessa questão da droga? Bom, aí se a gente pensar, quando eu falei da comorbidade, né, o terreno propício, o que seria uma personalidade toxicomaníaca? Qual é o terreno propício no eixo 2 do DSM-5 e do CID-10, que seria a parte da personalidade? Então, agora, apesar da gente não poder falar que existe uma personalidade toxicomaníaca, né, a gente vê que, na prática, esses indivíduos, digamos, entre aspas, com chances ou risco ou predisposição a problemas com álcool e drogas, muitas vezes têm uma questão borderline, tá? No mínimo traços, ou um transtorno de borderline de personalidade, ou traços também antissociais, né? Ou traços evitadores, né? De evitação, traços fóbicos, né? E assim, Olivenstein usa, fazendo uma aproximação entre Lacan, também aqui falando de Winnicott, ele usa a metáfora do espelho quebrado. Tá? Então, ele fala, nessa fragilidade, essa precariedade da formação do eu, tá? A droga ela funciona como uma colinha que, de um jeito detraquê, de um jeito equivocado, ela reúne obturando as fraturas do eu. E ele acreditava, então, na importância de que o terapeuta, em algum momento, fosse virando essa cola substitutiva. Ele acreditava, então ele começa a usar esse termo de terapias de transição, terapias transicionais, em que o terapeuta ele deve ter a qualidade de se oferecer como essa cola,
vivendo, tendo a capacidade de suportar uma relação que é fusional, mas que não se perde nessa fusão para sempre, né? Bom, o Liebenstein fala ainda que existe uma parte que não está doente, né, no toxicômano, no dependente de drogas, e um desafio é continuar o diálogo, né, mostrando que eles têm escolhas, né, ouvir o doente e não simplesmente considerar que o doente é um cérebro necessitado de um circuito de recompensa que seja recalchutado, né, naquela visão objetivista, fisicalista que eu falei, né? Então ele achava que era importante, né, uma clínica da conversa, né? Mas ao mesmo tempo ele falava que era difícil colocar esses pacientes, né, em análise. Ele admitia que dificilmente você vai fazer uma análise em técnica clássica, principalmente nos momentos iniciais que você acolhe um paciente, né, com esse tipo de demanda. E, ao mesmo tempo, uma frase interessante é: devemos estar atentos à demanda, e o nosso objetivo não deve ser recuperar o doente. Então, quando a gente fala da demanda, pode ser uma metáfora interessante a gente falar do cair a ficha. Então, muitas vezes a gente recebe uma pessoa com a questão com álcool e drogas que não caiu a ficha, que não tem uma demanda de tratamento clara. Então, e aí nessa visão da redução de danos, é importante que o usuário esse dependente, ele vá construindo sua demanda a partir do lugar em que ele está. E muitas vezes ele ainda não dá conta de uma completa abstinência, né? Bom, e aí, falando ainda para o Liebenstein, então, o terapeuta tem que ter uma qualidade pessoal, tendo a capacidade de formar uma relação, a princípio, fusionária, oferecendo-se como pessoa, e ele não deve essa relação não deve de forma alguma ser uma relação neutra. Então, ele foge do modelo clássico psicanalítico, né? E o terapeuta também tem que abandonar sua vontade de onipotência, como eu falei, deixar aquele recuperar para o modelo do acolher, né? Então, lá em Marmottan surgiram os grupos de acolhimento, que hoje todos os CAPs no Brasil têm grupos de acolhimento. Os primeiros grupos de acolhimento foram lá em Paris, no Hospital de Marmottan, né? E ele fala assim que essa clínica não deve oferecer substitutivamente um saber. Engraçado que isso ressoa com uma autora americana do construcionismo social, que é a sistêmica de terceira geração, a terapia sistêmica de terceira geração, que é Harlene Anderson, que ela fala dessa questão de, na clínica, o terapeuta ter a ética da pergunta e se posicionar de um lugar ético do não saber, né? Essa postura ética de não oferecer um saber substitutivo, né? Bom, aí dando prosseguimento, uma Cândido, clínica... desculpa intervir rapidamente aqui, Cândido, só para avisar que a gente já excedeu um pouquinho. Você pediu para Tá comentar? bom, já tá quase, já estou quase terminando. Tá. Só Desculpa. 2 minutinhos. Então, falando um pouco só para a gente ter uma pílula de Winnicott, né? Eu falei de toda a influência de Winnicott na prática de Olivenstein, né? Então, foi no livro Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais que Winnicott trouxe o clássico caso do menino dos cordões, do menino do cordão, né? E que é um caso que, na adolescência, esse menino de 7 anos, quando ele se tornou adolescente, ele desenvolveu um vício em drogas, né? Depois a gente pode falar um pouco mais na discussão, né? Na prática com esse tipo de problemática clínica, é muito comum que existam problemas de desintegração no psiquismo desse tipo, com questões de angústias impensáveis, que são da ordem também dos estados calmos e estados excitados do bebê, né? Com muitas questões da não formação do brincar criativo, então o indivíduo resvala nas dinâmicas do brincar ansioso, brincar assustador, e muitas vezes ele se volta para a atuação, para o acting out, como forma de lidar com as falhas. O Winnicott coloca que a atuação, né, o terapeuta, ele deve estar capacitado para tolerar a atuação. Isso eu já vou terminar. Tá? Como conclusão, eu destaco a importância da visão relacional, que fuja
individualização no sentido de, para que a gente não se torne muito esquemático num eu individual, para que a gente pense na clínica da transformação compartilhada, tá, entre casais e sistemas familiares, promovendo esse diálogo de um lugar não moralista, empático e com convite à reflexão. Ok. Acho que... Obrigado, gente. Obrigado, Cândido.